Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao capítulo de o que é o Espiritismo. Agradecendo e desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Não importa, o importante é poder estar com vocês e levando o conhecimento da doutrina através do canal Onda Espírita, onde eu faço convite. Quem conhece, tem novidade. E quem não conhece, venha conhecer. Avisando que nós estamos no capítulo 11, mas nós temos o playlist do canal Onda Espírita, onde desde o primeiro capítulo. O livro que é o Espiritismo, ele traz, digamos assim, um conhecimento mais sintetizado de perguntas e respostas. Mas para nós podermos estar falando sobre essas perguntas e respostas, nós vamos conhecer o fundador da doutrina, Allan Kardec. Doutrina Espírita, ditada pelos Espíritos e coordenada pelo Allan Kardec. Maravilha, vale a pena conhecer. E no capítulo anterior, falamos sobre o seu amigo Maurício, que morava em Barcelona, uma biblioteca, e queria expor os adeptos à doutrina, queria expor os livros de Allan Kardec, mas os livros, ao chegarem na alfândega, foi confiscado pelo bispo da igreja. Não saiu de lá. Kardec ficou assim, ele fez tudo certinho, pagou os impostos, pagou para o livro chegar, tudo certinho, foi o custo que ele pôde ter. Mas o bispo confiscou. Simples assim, e disse o seguinte, gente, prestem atenção. Isso são fatos históricos. Longe de querer dizer de julgar, nada, mas são fatos que nós vamos falar. Olha o que aconteceu. Ele disse o seguinte, a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. Então ele entendeu que fosse uma afronta. Não era essa a intenção de Allan Kardec. A intenção dele é levar a doutrina, o conhecimento, a doutrina. Estava falando dos espíritos, estava falando de espíritos nobres da própria Igreja Católica que deram a sua contribuição para o livro dos espíritos. Mas não adiantou. Kardec ficou assim, imagino, né? Vamos pensar, chateado, lógico, o custo, o dinheiro, tudo, não era como hoje. Aliás, hoje também o custo é alto, mas naquela situação de Kardec, que ele era um homem trabalhador, como qualquer pessoa, vivia do seu salário de professor, de tradutor, era um cientista, mas ele não vivia naquele conforto, assim, digamos assim, aristocrata. Não, ele era um aristocrata em títulos, como professor pedagógico, maravilhoso. Mas ele vivia do seu salário, uma vida, um conforto adequado, mas não que esbanjador de chegar e falar, olha, eu posso pegar aqui, eu posso fazer. Não, era tudo muito certinho a sua contabilidade. Mas, como sempre, foi buscar a instrução dos espíritos. E essa particularidade que os espíritos colocam para ele é bem interessante. Olha só, os espíritos instruíram assim, para deixar a desonra em forma de julgamento acontecer e seguir seu curso. Allan Kardec, vamos aguardar. Mas são 300 obras, ele comentou. E dentro delas existe a Revista Espírita, a Revista Espiritualista de Pierre Artan, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O que é o Espiritismo, fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart, carta de um católico sobre o Espiritismo, Dr. Grau, história de Joana d'Arc ditada pelo espírito da mesma, a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo barão Guldensdorff. São todas obras de um experimento, mas Kardec confiou nas palavras que os próprios espíritos trouxeram a ele. E o bispo, em 1861, no dia 9 de outubro, declarou auto de fé. Igualzinho a fogueira da Idade Média, não tinha o que pôr e tirar. Colocou os livros, botou fogo,
Estava ele com a cruz, mais os padres, né, os adeptos dele. Estava o tabelião, o pessoal os fiscais da alfândega, todos ali, e foram destruídos. No meio da multidão, o pessoal começou a gritar: abaixo a Inquisição. Terminou, o bispo saiu e o pessoal que estava ali ao redor, todos invadiram ali, tirando os livros, apagando o fogo, pegando até livros pela metade. Por quê? Foi a maior propaganda do Espiritismo. Quem é que não gosta de mistério e o proibido? Curiosidade. Foi assim maravilhoso o que aconteceu, de uma propagação intensa, aquilo se espalhou. Vamos fazer uma reflexão juntos? A gente não tem aquele ditado que muitas pessoas falam, males que vem para bem? Eu acho que é bem que vem para bem. Quantas situações nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós deparamos com desafios ou algo que naquele momento dói a alma, dói a nossa moral. E depois lá na frente você vai ver, foi melhor. Muitas vezes o remédio amargo cura. Né? Quantos desafios que a gente vê falar, nossa, mas depois fala, nossa, foi até bom que aconteceu aquilo. Olha só o que veio depois. É interessante, né? Foi isso que mostrou. Imagine o impacto. Vamos dizer que o nosso querido Kardec não teve o impacto que ele deve ter tido. Nossa, todo aquele trabalho, o fã de tudo, aquilo que ele ama, que ele amava, o que ele fazia. Imagine como deve ter ficado. Mas, olha o que aconteceu. Às vezes do caos, a gente acontece, como diz ele mesmo, o Kardec tem algumas frases que ele fala, que às vezes para ver a luz, a gente precisa ir lá no buraco fundo. De lá a gente vê a luz e sobe. E é uma verdade, né? Então vamos continuar aqui, né? E passando o tempo, isso aconteceu em 1861, em 1863, o Kardec faz vamos dizer assim, como se fosse uma nota na Revista Espírita, falando sobre essa situação. Então ele diz assim, Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Olha só, profundo, né, gente? Não pede renúncia às crenças adotadas. Adquire o princípio de tolerância e liberdade. Não aprova tentativas de imposições ao clero de qualquer comunhão. Acolhe os homens, pessoas de boa vontade, dar luz aos que buscam. Não violenta a fé de ninguém, nem do clero, nem dos laicos, sabendo que está semeando em campo árido. Olha só, laicos, gente, são pessoas que não pertencem a nenhuma religiosidade. Ponde a luz em evidência para verem o que quiserem ver. Mostra os frutos da árvore e daí a comer a comer aos que têm fome e não aos que dizem fartos. Profunda reflexão. O que é o Espiritismo? Profunda reflexão. E ele segue adiante no movimento espírita para a sociedade aonde for viajar. Em sua trajetória, ele continua sempre preocupado em passar o conhecimento. Então ele lança alguns livrinhos pequenininhos que falam brochuras e vai continuando. E nesse inteirinho ele vai enfrentando as zombarias. As zombarias da fogueira, que hoje nós chamamos de bullying, imagina, ou sarro, né? Vamos, né? Falar, então aquele sarcasmo, né? Vivenciando, né? O auto de fé para ele, a traição, julgamentos, tudo isso ele foi enfrentando e a doutrina foi conquistando, ele foi perseverando e levando a doutrina às pessoas, não se deixando abater. É lógico que haveria momento em que ele realmente se sentia só e triste, porque ele
como as pessoas não conseguiam entender, como as pessoas não queriam enxergar, mas como ele disse, é a luz, enxerga quem quer enxergar. Olha que maravilha, né? E ele consolida a frase que é a essência do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ele deixa um lembrete maravilhoso, que ele diz assim: o verdadeiro espírita pratica a caridade por pensamentos, palavras, obras, e diz assim o seguinte: persuadivos os sentimentos de rancor, ódio, inveja e ciúmes. Como diz, tire de você, elimine isso que não te faz bem. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e a sociedade em geral. E é uma verdade. E é uma verdade. E ele continua seguindo. E nós vamos partindo para as outras obras. Olha só. Em 1864, ele publica a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, aplicação e sua concordância com o Espiritismo. Ou seja, ele lança um código de conduta moral, a moral do Cristo, mudando o nome de o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as parábolas do Mestre Jesus, trazendo para nós a sua essência de um amor fraterno, solidário, da caridade, de sabermos viver com a diversidade, quebra de preconceitos, porque Cristo não implantou nenhuma religião. Cristo implantou uma filosofia de vida, falando da caridade, do amor ao próximo. Amar a Deus acima de qualquer coisa e ao teu próximo como a ti mesmo. É simples. Filosofia do Cristo. Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Para você pensar. O que é caridade? É só dar pão? É só dar mantimento? Também é uma caridade. Porque para orar de barriga vazia e vendo seu filho passar fome é ruim. Mas a sua caridade moral, de um ombro amigo, de perdoar, de compreender, de verificar que aquele seu adversário, o seu antagonista, muitas vezes, ele é uma boa pessoa porque ele está te ensinando, ele está te fazendo mostrar, ele está te fazendo mostrar a luz. Ou ver a luz. Interessante. E nós temos uma grande dificuldade em viver com as diversidades. Não é só diversidades que nós falamos de gêneros, mas de opiniões. Ah, como é duro. Julgamos o tempo inteiro. É uma conduta, convite a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Conduta moral do Cristo é o nosso código de conduta. Então vamos lá. Em 1865, ele lança O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele traz exemplos de situações dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivam eles estarem naquela situação em que eles estão, digamos assim, nos comunicando e dizendo. Maravilha. Em 1868, a Gênese, um livro com a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. O que ele fala mostra o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros livros, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma síntese de uma maneira científica, maravilhoso. E fecha a codificação e depois nós temos o Obras Póstumas, que vem depois, que é um complemento de tudo. Que maravilha, né? Ele fazendo tudo isso num período de mais ou menos 11 anos. Quando chegamos, nós temos Allan Kardec, de 1856 a 1868, se dedicando à doutrina. E, nesse período, ele começa a sentir a fragilidade da sua saúde. Aumento de tarefas, sejam os livros que ele escreveu. Que ele escreveu, não. Que ele, junto com os espíritos que ditaram os livros, ele organizou.
Ele codificou e fez a doutrina. Vamos explicar pedagogicamente, né, dona Cleide? Aumento de tarefas, aumento de compromissos, poucas horas de sono, excesso físico e intelectual. Esgotou tanto a sua parte física e também a parte intelectual dele. Os espíritos várias vezes avisaram Kardec, você está indo muito longe, está muito rápido, mas ele tinha uma ansiedade de terminar sua obra. Ele achava que quando se ele fosse retornar, ele já estaria com essa obra já pronta, não queria deixar, porque para dentro dele, esse era o compromisso, terminar essa obra. E na outra, dar continuidade, outras pessoas darem continuidade. E ele seguiu firme. E ele dentro desse período, que ele tinha uma preocupação, quem iria substituir, como iria acontecer? Ele consegue fundar a sociedade espírita como sociedade anônima, aonde ele consegue ter, através da exploração da revista espírita e dos seus livros, manter. Então ele já ficou contente que ele tinha essa continuidade, daria continuidade. Com o decorrer do tempo, ele comprou algumas casinhas, assim, pequenas, que a ideia é que ele pudesse fazer daquilo ali um asilo, e conseguiu fazer o asilo pós o seu desencarne. Então são várias situações em que ele também se preocupava, mas ele conseguiu deixar para que continuasse. Lógico, ele tinha os seus adeptos, ele tinha também os seus amigos que com certeza deram continuidade a esse trabalho e iam dar continuidade a esse trabalho. E sempre trabalhando, nunca parou. Aos 65 anos, no dia 35 de março de 1869, ele parte para a pátria espiritual com uma ruptura de um aneurisma. A causa da ruptura foi uma hipertensão descontrolada, que hoje nós podemos chamar de estresse. Gente, pensa comigo a vida de Kardec. Não foi fácil. Não foi fácil no período da história. Esse livro, a biografia, eu trouxe um resumo da biografia dele, mas fica aí para vocês buscarem e pesquisarem. O período não tinha, digamos assim, condições grandiosas, porque era tudo por cartas, as pessoas eram muito difíceis, o entendimento de trazer de uma brincadeira, que era uma brincadeira, uma análise científica profunda, onde ele abre o espaço do mundo invisível e os espíritos eles ditaram uma codificação onde levaram 5 volumes. O primeiro volume, que foi o Livro dos Espíritos, a segunda edição fez esse leque grandioso. Olha, é um comprometimento grandioso, que realmente, quando os espíritos avisaram que ele teria um período curto, é justamente por esse desgaste que iria acontecer. Mas ele venceu. E nosso querido biógrafo, ele deixa assim que a sua partida repercutiu à França e fora da mesma. Kardec era comunicativo, bem-humorado e conseguia partilhar seu bom humor. Aqui eu coloco isso porque naquela época a gente via os quadros, todo mundo sério, porque fazia parte. Não tinha sorriso, né? A gente, quando tirava, eu sou da época de 1960, aquela foto do RG, todo mundo sério, era a mesma coisa. Mas ele, na sua particularidade, era um homem maravilhoso, comunicativo, brincalhão. Então, e ele coloca, o biógrafo, que é difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. Então, quando você pratica o bem, hoje a gente vê no nosso dia a dia, quando uma pessoa faz uma coisa boa, não, isso deveria ser normal. É normal você ajudar uma pessoa. É normal você doar algo seu perfeito para alguém que tem frio, para alguém que está com o pé no chão. Isso é uma coisa normal, faz parte da fraternidade, de você deixar o seu ombro e ouvir alguém. Não querer que essa pessoa escute a sua verdade. Entender a diversidade, entender as opiniões. Não é? É maravilhoso. E ele fala, o espiritismo destrói muitos abusos,
reanima mentes e consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro, porque tira o mistério da vida. A vida continua. Somos passageiros, hoje eu estou no planeta Terra, quem sabe amanhã eu posso estar em outra dimensão. Que maravilha! Então traz a esperança, traz o consolo. E aqui ele diz, o presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias, e os corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem por bem da grande causa, a esperança e a prática da caridade cristã. E ele continua, venceu cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, ele foi poupado. Parte para a imortalidade, grande alma varonil, que penetrou integralmente a imortalidade. Henri Saint-Cyr, o biógrafo. Então eu achei maravilhoso ele ter colocado essas palavras falando de Kardec, porque realmente ele foi para a imortalidade, porque gerações e gerações vão ter a curiosidade de conhecer. E quanto brotou de lá para cá? Vamos para o Brasil? Aqui no Brasil, quantas manifestações espíritas? Tá aí Divaldo, Haroldo, Geraldinho, a Dona Marlene e tantos outros. Chico, oh meu Deus, Chico Xavier, o amor, a paixão. É algo assim, falar de Chico, eu não tenho palavras para dizer. De tanta coisa boa que ele nos trouxe. E tantos outros virão, estão aí, trazendo. Então, a doutrina codificada por Allan Kardec, ditada pelos Espíritos, ela veio trazer, digamos assim, a continuidade e a compreensão do cristianismo. Porque Cristo e seus ensinamentos, a sua moral, está na doutrina. E que nós possamos fazer dela esse código de conduta do bem para o bem. E assim nós encerramos a biografia de Allan Kardec e partimos no próximo capítulo para o que é o Espiritismo em perguntas e respostas. E tem uma deixa aqui que eu vou dizer para vocês que eu achei interessante, né? Então fica o que é o Espiritismo. A biografia de Allan Kardec já vai nos ajudar. Mas este livro, ele é uma reflexão, porque eles são perguntas e respostas. E às vezes tem uma nota no livro que eu achei interessante, que ele diz que essas perguntas e respostas, para quem realmente estudou a profundidade da filosofia espírita, não há necessidade. Mas para quem viu superficialmente e tem aquelas questões que precisam ser, digamos, colocadas muito mais para o seu interesse pessoal, do orgulho, da contradição, Kardec teve a predisposição de atender. E o nosso primeiro capítulo, ele vai falar com o crítico. Aí vai ter muita coisa para a gente falar. E vai ficar para o próximo capítulo, onde eu agradeço de coração a atenção de vocês. E vamos continuar o que é o Espiritismo. Um beijo no coração de todos e que a paz de Jesus esteja em todos os lares. Que assim seja.